Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, olha o vídeo que a gente vai trazer aqui agora, a história da Pombagira Sete Chaves. Pessoal, vocês não têm noção o tanto que a gente custou encontrar essa história, foi muito difícil, a gente teve que conversar com vários médios. Então a gente pede para você, se inscreva no canal, deixa sua curtida nesse vídeo e é claro, para aquelas pessoas que têm a curiosidade também de entender um pouco sobre as entidades, de falar um pouquinho sobre elas, compartilhe este vídeo, tá certo? Lembrando aqui que a gente vai dar detalhes, né, da história dela, a história dela de vida, também vamos falar depois do desencarne dela, dos seus trabalhos e também vamos falar dos seus médiuns, é isso mesmo, então acompanhe. E uma outra coisa importante também que eu vou citar, que na descrição do vídeo tá o link do nosso novo canal, que é Orações e Espiritualidade. Vai lá e dá uma olhada, creio que você vai gostar. E para o vídeo não se alongar, vamos lá para a história da Pombagira Sete Chaves. Então, pessoal, Maria Antônia, é isso mesmo, cujo era conhecida quando viva, é isso mesmo, ela vivia em Portugal por volta dos anos de 1700 a 1800. Teve uma infância comum, né, filha de pobres aldeões da época, cujo, infelizmente, só tinha ela como filha. Então, é claro que o ganho do dinheiro era um pouco mais complicado. Por quê? Porque as mulheres não eram tão valorizadas naquela época. Quando ela completa ali por volta dos seus 13 anos de idade, seus pais acabam falecendo em uma tragédia envolvendo a posse da coroa, ou seja, da dinastia, que naquela época era conduzida por Pedro II, da dinastia de Bragança, tá ok? Então, Maria, né, sem ter lar e onde ficar por ser criança, né, e mulher e muito pobre, é claro, ela foi acolhida por uma senhora, cujo nome era Maria Eulália, mesmo nome de sua mãe carnal, isso mesmo, a senhora que adotou a Maria, no caso, né, a Maria Antônia, era Maria Eulália, que tinha o mesmo nome de sua mãe falecida. Essa senhora, ela era conhecida na região por ser curandeira, benzedeira, mas não era somente isso que essa senhora praticava, ela também praticava bruxaria e magia negra, né? Que no caso era auto-repudiado na época, ainda mais vindo de mulheres, ou seja, a mulher que praticava tipos de magia, feitiços, eram tarjadas como bruxas. Então, Maria Antônia aprende, né, e desenvolve esse seu lado feiticeiro junto, né, com esta senhora. Mas quando Maria completa 21 anos, a senhora que lhe ensinava acaba falecendo por causas desconhecidas. Mas, ao desencarnar, ela passa um recado a Maria Antônia. A senhora tinha 7 chaves, dada a ela por uma entidade e protegida por várias outras, né? Esta senhora confia a Maria Antônia estas chaves. Foi quando ela se torna a guardiã destes segredos. Dizia que aquelas 7 chaves guardavam os mistérios das 7 passagens do mundo físico e espiritual. Quem as possuía tinha um poder tanto no mundo dos vivos quanto também no mundo dos mortos. Então, a vida de Antônia seguiu em frente. Foi também neste período que ela conhece Agenor. É isso mesmo, um homem jovem que tinha um sério problema na perna. E com a ajuda dos feitiços de Antônia, este homem acaba se recuperando. E assim, os dois começam ali um romance, que por sinal, deste mesmo romance, Maria Antônia e Agenor acabam tendo 3 filhas, sendo que Agenor já possuía um filho homem, que no qual ele cuidava, pois a mãe do menino havia falecido. E então, esta família viveu feliz por um certo tempo, até descobrirem que Maria Antônia era conhecida como a mulher guardiã das 7 chaves. É isso mesmo. Infelizmente, o filho de Agenor acabou escutando a conversa dela com o pai sobre as supostas chaves e acabou espalhando um boato. Não demorou muito, né, para que este boato não caísse no ouvido do monarca da época, que rapidamente procurou meios para possuir tal poder. Sendo assim,
Foram ali em sua casa alguns guardas, a fim de encontrarem e roubar as tais chaves, mas Maria, como guardiã, não as entregou. Foi assim que suas filhas e seu esposo acabam sendo mortos pelos guardas, infelizmente, a fim de que ela, entregasse e mostrasse as tais chaves para os guardas, mas mesmo assim ela não as entregou. Então ela foi levada a um castelo e trancada em um calabouço, e ali ela era ameaçada constantemente na espera que ela entregasse as tais chaves. Então Maria Antônia, com o conhecimento que tinha sobre feitiços e bruxaria, chamou as entidades que protegiam as chaves. E ao seu encontro vieram duas entidades bem conhecidas. Uma delas conhecida como Exu da Capa Preta e a outra entidade conhecida como Exu das Sete Chaves. Ela tentou fazer um acordo com tais entidades para que trouxessem suas filhas de volta, para que elas pudessem ficarem juntas, pois Maria sentia muita falta. Pois desta maneira, é claro, ela sempre seria a guardiã dos 7 caminhos, tanto físicos como os espirituais. Então o combinado foi feito, ou seja, Maria fez um combinado com essas duas entidades, Exu da Capa Preta e Exu das Sete Chaves, para que trouxessem suas filhas de volta, e desta maneira ela seria para sempre a guardiã desses 7 caminhos, que no caso seriam as 7 chaves. E Maria foi levada ao plano espiritual, isso mesmo, de corpo e alma, junto às suas filhas, trabalhando hoje em dia como a guardiã das 7 chaves, conhecida como Pombagira 7 Chaves. Ou seja, pessoal, ela foi levada de corpo e alma. Quando os guardas chegaram na cela para tentar ameaçar novamente a Maria Antônia, eles não encontraram ninguém, pois Maria tinha ido, de corpo físico e alma para o plano espiritual. É isso mesmo. Suas 3 filhas, junto a seu esposo, também se tornaram entidades, cujo nome não temos certeza ainda. Mas é dito que onde a Pombagira Sete Chaves trabalha, ela nunca está só. O menino, no caso o filho de Agenor, ele foi levado, pelos guardas e treinado para ser um soldado. Morreu no campo de batalha alguns anos depois, certo? Isso foi um pouco da história da Pombagira Sete Chaves, certo? Em vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre ela. Os trabalhos da Pombagira Sete Chaves, gente, são voltados aos caminhos, ou seja, para qualquer finalidade, amor financeiro, trabalho, saúde, enfim, qualquer tipo de trabalho. Entidade, que tem um grande conhecimento da alta magia, trabalha na linha de seu Capa Preta e na linha de seus 7 Chaves, também conhecida por visitar todos os lugares, como matas, cemitérios, calungas, mares, encruzilhadas e qualquer outro lugar. Suas oferendas, no caso, são simples, acompanhada a maioria das vezes por rosas, tanto brancas ou vermelhas, simbolizando a pureza da entrega. Essas oferendas podem ser oferecidas em vários lugares também, como matas, cemitérios, encruzilhada, ou seja, em qualquer lugar, pois não existe lugar que 7 chaves não tenha domínio, certo? Suas vestes são de cores pretas e muitas das vezes utilizado lilás ou roxo. Usa vestido largo comum para sua época em vida, Em certas ocasiões faz-se o uso de chapéu e bengala. Uma curiosidade sobre essa entidade é que seus pontos riscados, tá ok, pessoal, podem variar, por mais de 7 pontos, porque dizem que é devido aos seus caminhos, ok? Também trabalha em ambas as linhas, ou seja, tanto do lado dos Exus, como também do lado dos pretos velhos, caboclos, herês, enfim, direita e esquerda, Suas bebidas podem variar entre champanhe, como água, até mesmo a cachaça. Fuma cigarrilha comum, mas não é uma exigência da entidade a cigarrilha, ou seja, não tem a necessidade do uso do tabaco. As cores de velas também são pretas e roxas. Em certas ocasiões, usa-se o branco e o preto intercalado, no caso, quando vai trabalhar com as almas. Ela se apresenta como uma moça de idade média, risonha, porém muito séria quando se trata de trabalhos, Cabelos longos, mas gosta de se
tampar, ou seja, gosta de tampar o cabelo, acreditando que seu cabelo possui poder. O uso da bengala em seus trabalhos é para representar aos demais que ela faz parte de todo tipo de linha, ou seja, trabalhando com os Exus ou até mesmo com as pombagiras, certo? Respeitada por onde vai, pois todos do ambiente sabem a sua função. Tá aí um pouquinho do trabalho da Dona Sete Chaves. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os médiuns dessa entidade. Então, pessoal, médiuns dessa entidade, no caso, são pessoas doces e que se apaixonam muito fácil, tendo também um apego muito grande por pessoas queridas, como filhos, família, esposo. Em certas ocasiões, são tarjados como obsessivos e os ciumentos. É isso mesmo, na maioria dos casos, são pessoas mais velhas, mesmo sendo novas, têm uma mentalidade um pouco mais avançada, né? Sempre ensinando, mas também respeitam a opinião dos demais, pois são verdadeiros ouvintes. Em alguns médios, né, tem uma grande facilidade, ou seja, muito grande, uma facilidade muito grande de atrair acidentes, tais como tombos sem motivo, pequenas quedas. Isso acontece devido ao peso da carga energética, que às vezes não é bem trabalhada. Ó, as mulheres que trabalham com esta entidade, né, no caso as mulheres, são pessoas guerreiras e gostam, né, de pegar no pesado. A maioria delas sempre com serviços braçais. Acabam atraindo também olhares sexuais dos homens ao redor. Ou seja, o desejo dos homens, né, é bem atraído ali, no caso, para médiums, né, para mulheres que são médios desta entidade. Infelizmente, as mulheres que trabalham com esta entidade não formam família muito cedo, pois preferem crescer na vida, ou seja, se importam primeiramente com o trabalho para depois com o lado sentimental, certo? No caso agora, os homens que trabalham com a pombagira Sete Chaves já não são tão ligados ao trabalho, são mais voltados ao ocultismo. Então eles têm uma facilidade muito grande para se envolver com qualquer tipo de religião, certo? São pessoas boas, mas se estressam muito fácil, mesmo não parecendo, pois eles tentam não demonstrar o estresse. Não gostam de briga, então preferem fingir. Neste caso, para os homens, é preciso ter cuidado, pois são muito vingativos. No caso dos homens, né, formam família muito cedo, porém têm filhos muito cedo, e não propriamente uma família fixa, certo? Tá aí, pessoal, um pouquinho da história desta entidade, que é a pombagira Sete Chaves, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu creio que a gente falou bastante aqui. Peço que vocês que deixem nos comentários sua sugestão de vídeo também. E não esqueça, né, de dar uma olhada no nosso novo canal, que é Orações e Espiritualidade, certinho? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.